Você já reparou na empresa onde você trabalha ou no seu próprio negócio que muitas estratégias têm muito potencial, mas não vingam? Existe um conceito simples e poderoso que eu aprendi recentemente e vou compartilhar com você nesse vídeo, que pode mudar a forma como você implementa novidades, novos processos, novas estratégias dentro do seu negócio, dentro da empresa onde você trabalha. Olá, meu nome é Luana Jacudi, sou advogada e mentora de negócios de TI e inovação e aqui a gente fala sobre estratégias e ferramentas jurídicas ou inteligência de gestão que possa ser útil para o seu negócio. E hoje a gente vai falar sobre um conceito muito interessante e útil que eu utilizei aqui no escritório para reformular alguns serviços e que estão fazendo muito sentido. Mas não fui eu que criei esse conceito, foram esses autores e é um livro bem conhecido. Se você ainda não leu, eu sugiro muito que você leia. E eu acredito que esse conceito vai ser muito útil para você também, seja aplicando nesses exemplos que eu for dando aqui nesse vídeo ou implementando esse conceito aos seus serviços, aos seus próprios produtos. Esse conceito foi nomeado pelos autores do livro como os 3 E's do processo justo, e que seriam engajamento, explicação e clareza nas expectativas. Na verdade, esse conceito, pelo que eu pesquisei, é bem utilizado na gestão desde 1900 bolinha. Não é novidade, mas eu nunca tinha ouvido falar e eu acredito que isso seja útil para você também, caso você também não tenha ouvido falar ou tenha lido o livro e deixado passar essa parte. Para quem é curioso como eu, e se você tem esse livro aí guardado na estante, esse conceito está na página 194 e ele fala sobre o processo justo, né? Pelo que eles contam, esse processo justo seria como que as pessoas, o porquê que as pessoas confiam na justiça quando vão realizar um processo, né? Porque elas acreditam que aquele procedimento vai ser justo para todas as partes, então eles confiam no juiz. Mas aqui que está o ouro. Os autores aplicaram esse conhecimento ao negócio. Por que as pessoas confiam? Por que as pessoas confiariam num processo que você está criando na sua empresa? Talvez numa nova estratégia que você esteja implementando. E aqui vou dar um exemplo. Você está implementando uma inteligência artificial, um sistema de automação que vai mudar a forma como que sua empresa opera. Me diga, por que os seus colaboradores confiariam plenamente em você e ajudaria proativamente a fazer esse sistema dar certo? O que talvez você não tenha levado em consideração é que esses colaboradores podem questionar, por exemplo, que esse sistema vai tirar o trabalho deles. Isso foi considerado? Isso foi desmistificado? Isso vai realmente acontecer ou não? Há transparência? Algo que eu venho notado no dia a dia aqui no escritório é que não adianta a gente criar um fluxo de trabalho perfeito, um processo bem arquitetado, envolvendo equipes, de forma desenhada para que todo mundo entenda o passo a passo de como que a gente realizaria aquele procedimento dentro da empresa, se não há treinamento, se não há alinhamento de expectativas. E principalmente falando em empresas que são assíncronas, né? Que não estão ali no mesmo espaço, ou na verdade estão no mesmo espaço, até trabalham ali num coworking, talvez compartilhado, mas não se cruzam, as informações, não existe uma base de informações compartilhada e que todo mundo possa tirar dúvidas. E é exatamente para isso que serve esse conceito dos 3 E's do processo justo, criado por eles. Por quê? Eles ensinam a criar uma estratégia de oceano azul, ou seja, fazer com que a empresa se destaque muito no mercado de forma que os concorrentes se tornem irrelevantes. Quando a gente muda a estratégia do negócio dessa forma, nós criamos novos processos, nós criamos novas estratégias e muita informação nova para os colaboradores. E se eles não estão alinhados com a alta gestão, se eles não estão alinhados com quem produziu aquela estratégia, se eles não participaram daquela estratégia, pode ter levado anos para elaborar essa estratégia, mas se eles não estavam envolvidos, eles vão duvidar. Vão duvidar se aquilo beneficia eles. Eles podem duvidar da eficácia dessa estratégia, por exemplo, eles podem duvidar internamente mesmo, eles podem nem verbalizar isso, mas se eles falarem, nossa, vai mudar os processos todos de novo, vai causar uma incerteza aqui novamente, e aí daqui a pouco vai dar errado, a gente vai voltar para o planejamento anterior. Se as pessoas da sua equipe não confiam nessa estratégia que você está implementando, nesses novos processos, nessas novas políticas, e aí a gente consegue amplificar esse conceito para várias questões, se não houve a preocupação de alinhamento desses colaboradores, desse novo processo, enfim, que você estiver implementando na sua empresa, eles podem, na verdade, se tornar barreiras. E isso você não quer. Inclusive, lembra que eu falei que eu implementei isso nos serviços aqui do escritório? Foi principalmente
na criação de cultura de privacidade e proteção de dados. Quando uma empresa passa por uma adequação, um programa de adequação à privacidade e proteção de dados, muitas coisas acontecem. A gente precisa envolver as pessoas, a gente precisa envolver para fazer entrevista de mapeamento de dados e também envolver para que elas validem aquelas informações sobre processos internos. A gente precisa também orientar para que talvez alguns procedimentos sejam feitos de forma diferente. Estão coletando dados demais, por exemplo, o jurídico vai ser meio intrometido ali naquele momento. Se isso não for alinhado com os colaboradores, explicando o motivo. E aí eu vou dar um exemplo prático. Se eu entro com um colaborador para fazer uma entrevista de mapeamento de dados, na verdade eu preciso saber tudo que ele faz no dia a dia dele, onde que ele coloca os dados, por que ele coloca os dados naquele lugar específico, se foi uma orientação da empresa ou se foi ele mesmo que decidiu e por quê. Se eu não explicar para ele, pode ser que ele se sinta fiscalizado. E essa não é a intenção da entrevista. Eu não vou sair daquela entrevista de mapeamento de dados e bater na porta do CEO e falar assim, mandar um e-mail, olha, fulaninho de tal fez isso, aquilo. Não! Na verdade, eu vou identificar, vou fazer um relatório daquela entrevista e vou identificar o que pode ser melhorado. Ou o que é aquilo mesmo que vai acontecer, né? Um procedimento interno da empresa. Eu vou anotar no registro lá de operações de tratamento de dados, eu vou anotar, olha, então esse dado fica onde, por que fica ali, qual é a finalidade. Mas entende que pode ter um ruído, que esse colaborador talvez não me dê todas essas informações se eu antes não tenho o trabalho de alinhar com ele, enviar e-mail, um manual talvez, explicando qual é a intenção daquela entrevista e garantindo para ele de que aquela entrevista só será utilizada para a questão de privacidade e proteção de dados no programa de adequação. Vamos voltar aos 3 E's do processo justo. O primeiro E é o engajamento. Como é que a gente pode interpretar esse engajamento, né? Como que a gente pode implementar no dia a dia? Por exemplo, estou criando um processo novo. Eu vou comunicar à empresa, olha, estou criando um processo novo para emissão de relatórios aqui na empresa. E aí você pode usar de várias ferramentas, por exemplo, vai enviar um formulário para os colaboradores auxiliares, se forem muitas pessoas, ou vai fazer uma one-on-one, né, uma reunião de alinhamento mesmo de, nossa, a gente está fazendo esse novo processo aqui, já que você tem um papel nesse relatório, na construção desse relatório, mesmo que indiretamente, talvez, você poderia agregar, né, o porquê que a gente está fazendo essa revisão de melhoria, talvez, você explicar o porquê que aquilo ali está sendo feito e dar a oportunidade para a pessoa participar. Isso mais do que ajudar a sua empresa a criar processos que vão realmente ser utilizados dentro da empresa, pode ser muito útil para você levantar informações. Muitos gestores compram mentorias, compram consultorias e não escutam a operação, e aí o investimento vai para o ralo. O segundo E é a explicação. Aqui eu estou me desenvolvendo como líder no meu próprio escritório, né? Que no momento só tem 2 anos de idade e eu estou contratando equipe, enfim, criando esses processos iniciais, ainda estou no início. E uma coisa que eu me preocupo em fazer, e assim, desde o início eu tenho me preocupado bastante em fazer isso a gente precisa fazer tal coisa. Atividade, seja uma atividade assim, simples, básica, como o exemplo que eu dei, emitir um relatório para o cliente. Eu explico o porquê. Se vai ter um colaborador ali, eu vou explicar, olha, a gente vai fazer isso, essas são as suas atividades, essas são as suas responsabilidades, mas explicar, olha, a gente está fazendo isso por conta disso, aquilo, outro, né? Na emissão de relatório, é para a questão de transparência, é para que o cliente consiga visualizar dentro de um relatório e até mesmo ter o comprometimento formal nosso de que aquilo foi realizado e qual é a estratégia que a gente vai seguir daqui em diante. As pessoas não entendem o porquê, e principalmente aqui falando da nova geração, inclusive eu sou geração Z, né? Não dá nem para esconder na cara, apesar de me identificar como millennial, mas enfim. A nova geração vem muito nesse sentido, de que não basta você colocar o que tem que ser feito. Tá aqui, ó, o processo tá aqui, pode seguir. Esse é o passo a passo. Se chegar numa característica ali, numa atividade pequena que seja, que ele vá olhar e falar assim, nossa, desnecessário a gente fazer isso, né? Talvez ele não faça. Ou talvez ele não faça da melhor forma possível. E isso poderia ser evitado com você explicando o porquê daquele procedimento. A gente faz isso por conta disso, aquilo, outro. E aí ele vai entender, entendi. E aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, contrato B2B, né? 2 empresas.
Uma empresa está sendo contratada pela outra. Quando você vai fazer um contrato, a recomendação jurídica é, você precisa saber quem que vai assinar aquele contrato em nome da empresa, né? A empresa não pode ir lá assinar em nome dela mesma, não existe isso, é uma pessoa. Essa pessoa é o administrador ou é o procurador daquela empresa. E aí você precisa identificar. No contrato social, você precisa pedir esse contrato social. Na junta comercial, pelo menos de São Paulo, a gente consegue consultar gratuitamente. Nas outras juntas comerciais, a gente precisa pagar para saber quem é o administrador, o que eu acho um absurdo. Mas esse é o procedimento jurídico, a gente precisa pedir o contrato social daquela empresa para identificar, então esse é o administrador e por isso que ele está assinando. Ele tem poderes para isso, está aqui a cláusula falando que ele tem poderes para assinar esse tipo de contrato. Ou vai pedir a procuração, se não for o administrador. Esse é um procedimento muito simples que algumas empresas, principalmente do digital, têm um pouco de receio, meio que, nossa, vou perder a venda porque eu não consigo pedir o contrato social dessa empresa. Na verdade, isso deveria ser algo muito comum em todos esses tipos de empresa, né? Não deveria gerar nem dúvidas. Olha, está aqui o contrato social, que é um documento público que eu poderia acessar pagando na junta comercial, depender do estado, eu consigo gratuito. Só para consultar a informação, mesmo para saber se aquele contrato vai ser válido ou não, se aquela pessoa assinar em nome da empresa. E aí eu explico o porquê disso. Quais que são as implicações da gente não pedir o contrato social, de a gente não verificar que aquela pessoa é mesmo administradora e que ela tem poderes para isso. Né? Porque não basta ser sócio, não basta ser gerente do financeiro, do comercial, enfim. Se a gente não verifica isso, o contrato é nulo. Ou seja, você presta o serviço e aquelas cláusulas não vão valer. De multa, de objeto do contrato, de entrega, nada vai valer naquele contrato. Vai ser, né, vai se tornar ali um contrato verbal que aquelas cláusulas que são aquelas que te protegem, que protegem o seu negócio, não vão estar válidas. E aí, depois de a gente explicar esse risco para o pessoal do comercial das empresas, eles já ficam, então tá bom, então vamos seguir, né? Vamos seguir, que é melhor a gente seguir do que não seguir. E o terceiro E é clareza da expectativa. Se você envolve uma pessoa naquele, talvez, implementação de um novo sistema, de um novo processo, de seguir uma nova política, você já engajou, né? Você já chamou ela para participar daquele momento, ou talvez está da construção, não só da implementação. Você explicou o motivo daquele novo processo, mas você precisa explicar para ela o que você espera dela. Quais são as expectativas? Olha, a empresa vai fazer, fulaninho de tal vai fazer isso e você vai fazer essas atividades para que a gente possa acompanhar a implementação desse processo. E é fato, se você implementa esses 3 E's de uma forma bem estruturada e bem consciente do que você está fazendo, no motivo daquilo ali, você consegue transparência, cooperação e confiança da sua equipe, que é o que garante que um processo talvez nem seja um processo, uma estratégia tão incrível assim, mas ela vai dar certo, porque você tem a cooperação dos seus colaboradores. Se este insight foi útil para você e você gostaria de mais conteúdos como este, que a gente alinha estratégia, gestão e segurança jurídica em um só lugar, se inscreva no canal e comente aí se você já vivenciou uma estratégia, um processo que tentou vingar dentro da empresa, mas deu errado por conta da comunicação. Continuo conversando com vocês nos comentários e já segue para outro vídeo. Te vejo lá!